eu queria fazer uma leitura que se encontra no livro de 1 Crônicas, no capítulo de número 4. Nós vamos ler 2 versículos, o versículo de número 9 e o versículo de número 10. 1 Crônicas. Crônicas é um livro que relata um pouco da história de Israel. É um livro repleto de genealogias, né? Para quem não sabe, genealogia é a sua árvore, né? Familiar, a origem das famílias. E esse texto, ele está inserido exatamente no meio de uma genealogia. Geralmente, a genealogia é uma série de nomes sequenciais, né? Fulano gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano, e assim por diante, né? Mas o interessante da gente observar é que esses 2 versículos estão inseridos no meio de uma genealogia. Por que eu estou falando isso para os irmãos? Porque quando isso acontece, é porque Deus quer mostrar alguma coisa muito objetiva para nós. Deus quer mostrar, destacar alguma coisa muito importante para todos nós. Amém? Geralmente esse texto, né, os irmãos usam para pregar sobre oração, porque ele retrata, ele mostra uma oração que foi feita por um homem chamado Jabes, né? Mas há muito mais por trás disso, muito mais. E hoje, obrigado. E hoje nós iremos usar esse texto para transmitir a vocês algo que está ardendo aqui no coração, que lhe seja transmitido em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer essa leitura então? ARC, Revista e Corrigida, nós vamos ler esse texto. Os irmãos acompanhem, eu faço a leitura para que seja mais rápida e breve. E foi Jabes, mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos, como já foi dito aqui algumas vezes, no ano da expansão aqui na CCNV. E a gente começa geralmente o ano aqui, né? Em outros anos tem sido assim. Nosso pastor e a diretoria da igreja já tem determinado que todo início de ano nós realizamos uma conferência. Essa conferência, como vocês bem sabem, recebe o nome de Conferência dos 12 Cestos Cheios, né? Essa atividade, esse evento, ele marca o início das nossas atividades aqui na CCNV. E tem um sentido nisso tudo. Por quê? Porque nós estamos nos preparando diante do Senhor, dando a Ele a primícia do nosso tempo e do nosso culto. O que é primícia? Nós estamos começando o ano oferecendo ao Senhor 12 cultos, 14 cultos, 14 ministrações, 14 momentos em que nos reunimos aqui
para adorar o nome do Senhor, para dar a Ele, para oferecer a Ele a primícia do nosso tempo, de todas as atividades que nós iremos ainda, pela graça e misericórdia de Deus, realizar aqui, neste lugar. Então a primícia é o que nós estamos oferecendo a Deus quando realizamos esta conferência, tá bom? Representando o que especificamente? 12 meses do ano, 12 cestos cheios para 12 meses do ano, nós estamos oferecendo ao Senhor, e oferecemos isto com convicção, com fé do que, ou em que Ele vai nos abençoar ao longo de todo o ano de 2025, isto se Ele não voltar para buscar a sua igreja antes, amém? Então pela fé, nós estamos como que antecipando ao Senhor a adoração que lhe é devida, pelo que nós viveremos ao longo de todo este ano de 2025 na presença de Deus. E, como texto bíblico que foi escolhido para dar margem a esta conferência, que é João 6, né? Como foi pregado aqui pelo pastor Márcio, se não me falha a memória, ontem, ele descreveu, né, que os sinóticos apresentam esse texto, incluindo João, que não é sinótico, né? O Evangelho segundo escreveu João, mas também menciona esta primeira multiplicação de pães e peixes, né? E isto tem, eu gosto muito de usar o texto de Mateus, porque eu acho ele mais detalhado, mas somente por isso, né? Segundo o texto de Mateus, a Bíblia vai nos mostrar que sobraram 12 cestos cheios, e quando se fala de 12 cestos cheios, cada cesto que sobrou era correspondente à medida de uma pessoa, de alimentação de uma pessoa por um dia. Então isto corrobora com o que nós estamos dizendo para você aqui, porque nós estamos antecipando a Deus a glória que lhe é devida, e Ele está garantindo para a gente que haverão 12 cestos cheios da sua provisão. A medida diária de sustento de uma pessoa era exatamente um cesto. Com esse texto bíblico, ele nos mostra, ele nos revela, é como se Deus estivesse dizendo para cada um de nós aqui: eu garanto a provisão de vocês no dia de amanhã. Mateus capítulo 5 e 6 vai nos mostrar que nós não temos com o que nos preocupar em relação ao que vamos vestir, ao que vamos comer, porque Deus sabe que nós precisamos disso, e Ele vai nos conceder segundo a nossa necessidade. Deus está dizendo aqui: eu vou garantir o sustento de vocês no dia de amanhã. 12 cestos cheios, irmãos, é uma mensagem bíblica que nos remete à obra do Senhor. Por quê? Porque Jesus estava anunciando o Evangelho, e de repente ele chega para os seus discípulos, quando lhes é dito que não tinha como alimentar fisicamente aquela multidão de pessoas que estavam presentes ali. O Senhor Jesus volta para os seus discípulos e lhes diz: dai-lhes vós de comer, dai-lhes vós de comer. Onde aprendemos, a gente aprende, irmãos, que Deus vai usar tudo o que nós temos na nossa mão para garantir que a sua obra seja levada adiante. O que isto quer dizer? O que havia, os discípulos ainda chegaram a responder para o mestre: nós não temos senão 5 pães e 2 peixes. Aí o Senhor olha para eles e diz: trazei-os aqui. E aqui eu quero dizer para você: tudo que você tiver e oferecer ao Senhor, Ele sempre faz prosperar. Tudo que Deus pega na sua mão, Ele faz prosperar. Amém?
Então a mensagem dos 12 cestos cheios é uma mensagem bíblica que nos remete à obra do Senhor. Dai-lhes voz de comer, onde a gente aprende que Deus vai usar tudo que nós temos para que a sua obra cresça e se expanda. Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes, e ele disse: trazei-os aqui. Nas mãos de Jesus, tudo prospera. Amém? Então ofereça a Deus o que você tem. Continue atuando em prol da obra de Deus, porque Deus garante para você a tua provisão no dia de amanhã. E Ele garante para você que o que você apresentar a Ele vai prosperar para a glória do seu nome. Amém? Apesar do texto dos 12 cestos cheios oficial, mostrar aí tudo isso que nós acabamos de falar para os irmãos, eu gostaria de usar esse exemplo de Jabes, mas para lhes trazer uma reflexão sobre como um homem, ele enxergou e entendeu o verdadeiro caminho ou a trajetória para a real e sustentável expansão. E ele compreendeu que sem Deus, expansão nenhuma ocorre e nem se sustenta. Jabes compreendeu isso. E é isso que eu gostaria de trazer para vocês hoje aqui. Amém? Vamos lá? Então vamos. Jabes, irmãos, é uma figura fascinante. Como eu acabei de dizer para os irmãos, você pega o texto de Crônicas, onde só a maioria dos relatos ali do livro de Crônicas, tanto o primeiro como o segundo, são genealogias. E de repente, no meio de uma genealogia, Deus pega e abre um espaço. Ele abre um espaço para comentar especificamente sobre um homem. Jabes é uma figura fascinante. Pouco se fala dele, a não ser que ele recebeu o seu nome da sua mãe, o que poderia acontecer pela tradição judaica, tanto o pai como a mãe poderiam dar o nome aos seus filhos, como ambos podiam escolher o nome dos seus filhos. Neste caso específico, a sua mãe, ela escolhe o seu nome, que significa exatamente o que causa dor ou sofrimento. Por que ela escolheu este nome para Jabes? Porque Jabes foi gerado debaixo de muita dor da sua genitora. Ela sofreu muito para dar à luz no parto dele, ou durante a gestação, para que ele pudesse vir à luz, para que ele pudesse ter vida. E a Bíblia também vai dizer, nesse mesmo texto, que ele se tornou um homem honrado, mais ilustre do que todos os seus irmãos, segundo a genealogia. Então olhem bem, ele é uma figura fascinante, ele recebeu o nome de sua mãe, que significa o que causa dor ou sofrimento, e ele é dito no texto bíblico que ele foi um homem honrado e ilustre, mais do que os seus irmãos. No meio de uma genealogia, Deus inspira o escritor a registrar o nome de Jabes ali, a deixar em destaque o nome de Jabes. E isto tem um propósito de Deus, e é isso que Deus quer mostrar para você hoje. O texto também vai relatar nesses 2 versículos que esse homem faz uma oração, e esta oração é respondida pelo Criador, pelo nosso Pai Celeste. Amém? As principais formas de aprendizado que a gente tem na vida, algumas delas,
porque me parece que são 7, se não me falha a memória, né? Está aqui o pastor e a pastora que estudaram psicologia, eles têm mais propriedade para falar disso, né? Mas existem, acho que 7 formas de aprendizado. 2 delas são muito importantes. Uma delas é por contraste, ou seja, pelos próprios erros. Quando você comete um erro, você entende que aquilo foi errado, você retorna para analisar o que você fez de errado, corrige o teu erro, e aí você aprendeu por contraste. E também por observação. Por que eu estou falando isso aqui, irmãos? Porque através de Jabes, nós aprendemos tanto por contraste, como também por observação. Deus quer nos ensinar uma lição, e esta lição, ela vai nos ser útil para o resto da nossa vida. Você está disposto a entender isso? Amém? Então vamos lá. As biografias, elas nos ensinam muito sobre a vida das pessoas. Vocês concordam com isso? Se eu pego uma biografia de alguém, ali está registrado tudo o que aconteceu na vida daquela pessoa, inclusive as coisas das quais ela foi bem-sucedida ou mal-sucedida. E a gente tem ali um relato. Então as biografias, elas nos ensinam muito sobre a vida das pessoas. Em alguns casos, notamos nestas biografias muitos traumas, marcas que ficaram na história da pessoa, no histórico de vida da pessoa, traumas que ficaram como marcas que são difíceis de se esquecer, muito difíceis, né? Os judeus, irmãos, eles davam os nomes aos seus filhos, como já foi dito aqui, muitas vezes, devido às circunstâncias do nascimento deles, como é o caso de Jabes. A mãe de Jabes deu-lhe o nome, que significa o que causa dor ou sofrimento, porque o parto dela foi de sofrimento. A mãe de Jabes colocou o seu nome baseado exatamente nesta circunstância do nascimento dele. Olha, para vocês terem ideia, o nome para os judeus tinha uma importância muito grande. A importância era tão grande que o próprio Deus também, às vezes ele trocava o nome de uma pessoa. O pastor pregou aqui num dos dias, onde Deus trocou o nome de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara. Jacó teve o seu nome trocado para Israel. Então o nome de uma pessoa tinha uma importância muito grande, e quando Deus trocava esse nome, era por um propósito muito bem definido. No caso de Jacó, por exemplo, Deus disse a ele: olha, o teu nome até hoje foi Jacó, enganador. A partir de agora, você que lutou comigo como príncipe, o teu nome se chamará Israel, porque você lutou com Deus e venceu. O teu nome será Israel. Amém? Jabes, irmãos, pelo texto, a gente analisando o texto bíblico, a gente vai perceber que Jabes parece que tinha um receio. Ele tinha um receio de que o seu nome tivesse um resultado negativo sobre o seu futuro. Algumas pessoas, acontecia isso com elas. Ora, vamos analisar a situação de Jabes? O que Jabes significava mesmo? O que nasceu com sofrimento, o que nasceu com dor. Já imaginaram a seguinte situação: Jabes andando pelas ruas da sua cidade natal, e de repente aquelas pessoas que o conheciam e sabiam que o seu nome era Jabes, olhavam para ele e já tinham em mente o quê? O que, irmãos? Sofrimento, dor. Olhavam para ele e já sabiam: esse daí nasceu com sofrimento, esse daí nasceu com dor, esse daí causou dor para sua mãe na sua
no momento do seu nascimento. Então, irmãos, aquilo ficou como marca, como estigma na vida de Jabes. E Jabes não queria que aquilo continuasse daquela forma, ele tinha receio de que ele continuasse a ser visto desta forma. É como um rótulo, um carimbo, uma marca na vida dele. Toda vez que alguém pronunciava o seu nome, quem ouvisse sabia que ele tinha sido gerado através de muita dor. Este estigma acompanhava Jabes o tempo todo. Aí Jabes, ele entendeu que ele não tinha como mudar essa situação por si só. Ele não tinha como fazer isso. Aí ele entendeu que ele precisava da ajuda de Deus. E o que Jabes faz? Ele toma uma atitude. Aqui muito se tem falado sobre posicionamento, atitude. Irmãos, até quando iremos cochear entre dois pensamentos? Até quando iremos cochear entre dois pensamentos? Se nós entendemos que o nosso Deus é capaz de mudar o rumo da nossa vida, se nós cremos de fato nisto, por que não nos apegamos a isto? Por que a nossa vida não é impactada com isso? Por que a nossa fé não é totalmente direcionada para isto? Afinal, nós dizemos que cremos que Deus é poderoso para agir em nós, para agir no meio da nossa família, para salvar a nossa família, para abençoar o nosso casamento. Nós afirmamos isso o tempo todo. Seria a nossa fé sincera e real ou não? Se for, queridos irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui. Se você tiver consciência disto, porque Deus está me inspirando a dizer, se você tiver consciência de quem é o teu Deus, do que Ele pode fazer, você daqui para frente não andará mais cabisbaixo, com semblante de dor, de sofrimento, de angústia, em nenhum momento da sua vida. Pode vir a circunstância difícil que for, pode vir a dificuldade que for, mas você saberá que o teu Deus pode mudar este quadro da noite para o dia. É um estalar de dedo dele e tudo muda. Um estalar de dedo dele e o mar se acalma. Um estalar de um dedo dele e tudo se resolve. Jabes tomou uma atitude. Eu não quero mais continuar deste jeito. Eu não quero mais que este estigma continue na minha vida. Eu fui gerado com dor, mas eu não vou viver mais dor alguma. Eu não vou mais passar por isso, não vou mais aceitar isso na minha vida. E ele recorre justamente àquele que poderia mudar toda a história dele. Ele toma uma atitude. Eu não quero continuar assim. E a única forma de falar com Deus, irmãos, qual é? A única forma que a gente tem de falar com Deus. Qual é? Oração. Não existe outra forma da gente falar com Deus. Mesmo que Deus se apresente para você de alguma forma, através de uma teofania, você, para se dirigir a Ele, vai ter que falar com Ele. E a forma de falar com Ele é a oração. Isso está estabelecido. Então Jabes, ele toma uma atitude e ele fala: eu não quero mais continuar vivendo esta vida sob este estigma. Vou lhes dizer uma coisa: se há aqui alguém, e eu creio que o Espírito Santo trouxe você até este lugar nesta noite, você não veio aqui em vão, você veio por um propósito de Deus. Deus te trouxe até aqui por um propósito dele.
E eu tenho certeza que você já ouviu os louvores, Deus falou com você, mas agora, pela palavra de Deus, tome posse disso para você. Deus marcou esta noite um encontro com você neste lugar. Porque já não há mais tempo para se cochear entre dois pensamentos. Já não há mais tempo disponível para você ficar dando voltas e voltas e voltas, sendo que a tua bênção está mais perto de você do que você imagina. Já não há mais tempo para se perder tempo. Precisamos tomar uma atitude. Se cremos que o nosso Deus é um Deus verdadeiro, que Ele está sentado sobre o teu alto e sublime trono, se cremos que Ele é o nosso Criador, que nos formou célula por célula, se cremos que Ele nos sustém pela força do seu poder, então agora é a hora e nós precisamos tomar uma atitude de mudança na nossa vida, um posicionamento. Deus te chama para um posicionamento diante dEle, mas este posicionamento não pode ser apenas momentâneo aqui num culto, não, é para te acompanhar para o resto da sua vida e por onde você for. Por onde você for, você sabe quem pode resolver os teus problemas. Você sabe, conhece quem pode efetivamente provocar uma mudança na tua vida. Quando Deus age, as pedras do grande quebra-cabeça se encaixam perfeitamente. Tudo coopera para o teu bem. E com a tua bênção, outras pessoas são abençoadas também. Hoje, o Senhor marcou um encontro com você. Nesta conferência, o Senhor marcou um encontro com você. Sabe por quê? Porque Ele não quer mais te ver perdendo tempo. Você vai entender no final por que Ele não quer mais te ver perdendo tempo. Irmãos, Jabes então decide: eu vou fazer uma oração a esse Deus, mas a minha oração, ela vai ser sincera e genuína. Se tem uma coisa que move o coração de Deus, e eu sou testemunha disso, real, de quantas vezes eu fiz uma oração sincera ao Senhor de todo o meu coração, e eu fui atendido assim como que instantaneamente. O que eu quero dizer para você, se tem uma coisa que move o coração de Deus, é quando você fala com Ele com o teu coração aberto, com o teu coração sincero. Não adianta tentar enganar a Deus, porque nenhum de nós vamos conseguir enganá-lo. Quando você dobrar o teu joelho para falar com Ele, saiba que os olhos dele são como chamas de fogo que estão sobre você. Ele conhece o que há dentro de você melhor do que mesmo você conheça. Ele esquadrinha o teu coração. Sabe o que é coração aqui? É a mente, é o âmago da sua alma. Ele conhece o teu coração. Ele sabe qual é a intenção que te leva a fazer uma determinada oração. Alguns fazem por obrigação. Não, eu tenho que dobrar o meu joelho pelo menos uma vez no dia. Vou lá, dobro o meu joelho, aí fala com Deus como se estivesse falando com, normal, uma reza, Vou lá, vou fazer uma reza, bababá, 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 e acabou. Uma obrigação. Deus quer te ouvir. Você não entendeu ainda que Deus quer te ouvir? Deus quer que você fale com Ele. Não é para os outros orarem por você, é você que tem que falar com Ele. É isto que Ele está pedindo para você hoje. Quando você chegar na sua casa hoje, dobre o seu joelho, mas mude efetivamente a forma como você vai falar com Ele. Primeira coisa que vai acontecer com você, se o seu coração estiver aflito, vai passar, vai amenizar, vai acalmar.
você vai sentir a presença dEle. E quando você sentir a presença dEle, você vai mudar o teu jeito de falar com Ele. Sabe por quê? Você estará sentindo a presença do Criador de toda a terra, daquele que pode acabar com a tua vida, com o fio de existência de cada um de nós, num piscarzinho assim, ó, tudo, né? Um aneurisma, um rompimento de uma veia cerebral, dá fim à tua vida num instante, né? Nós estamos expostos o tempo todo a coisas que pressionam as nossas veias, artérias, de uma forma tremenda. Quando você fica nervoso, quando você fica exposto a muito estresse, isto vai causando mal. Mas quem é que te sustém com vida? É Deus. É Deus. Ele não permite que nem o aneurisma atinja você. É só no tempo dele que isso vai acontecer. O fim da tua existência é só no tempo dele. E ele nos dá tempo para que a gente entenda o que é viver de verdade, viver a vida real, a existência real, entender qual é o sabor de viver na sua presença. Isso é importantíssimo você entender. Jabes faz uma oração com coração sincero. Aí eu pergunto para os irmãos, o que tornou Jabes mais ilustre entre os seus irmãos? Foi a bênção que ele recebeu com a resposta de Deus? Foi isso que o tornou mais ilustre? Ele começou a adquirir propriedades, cresceu fisicamente, evoluiu fisicamente, materialmente falando, mas foi isto mesmo que o tornou, que a Bíblia menciona lá, porque quando a Bíblia menciona, é porque ela quer dar destaque a alguma coisa. Foi isso que Deus quis dizer? Que Jabes foi mais ilustre por causa das propriedades que ele conquistou? Não, não, irmãos. Deus disse isso exatamente porque a atitude de Jabes foi a mais correta que um homem poderia ter. A atitude de Jabes foi a mais correta em toda a vida de um ser vivo. Reconhecer a soberania de Deus e que Ele pode ajudar-nos. Isto sim, tornou Jabes o mais ilustre entre os seus irmãos. Que Deus queira que cada um de vocês hoje aqui entendam isso, se posicionem diante de Deus. O que Jabes pede em sua oração? Vou acelerar. Ele pede 4 coisas. Vamos lá? Se me abençoares, repitam comigo, muitíssimo. Ora, abençoar muitíssimo é muitas conquistas? Muitíssimo significa isso? Não, irmãos, é mais amplo do que isso. Não é só bênçãos físicas que Jabes estava pedindo aqui. Ele estava pedindo bênçãos espirituais. Ele estava pedindo bênçãos emocionais. Ele estava pedindo bênçãos físicas. Me abençoe muitíssimo. A amplitude disso é muito maior do que a gente imagina. Por isso que o exemplo de Jabes não é só ideal para a gente falar sobre oração, mas é um exemplo ideal de vida que a gente tem que procurar seguir na nossa vivência diária. Jabes estava pedindo a Deus, ora, ele reconheceu que precisava tomar uma atitude, tomou a atitude, foi a quem poderia responder a ele. E aí ele faz uma coisa, ele pede, se me abençoares muitíssimo. Ele não estava pedindo apenas bênçãos materiais, físicas, como geralmente, infelizmente hoje em dia, pessoas vão à igreja atrás de receberem vitórias de Deus, no sentido físico material. Estas coisas Deus vai te acrescentar,
mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Isto é o que Deus espera de cada um de nós. Do resto Deus cuida. Deus vai te abrir a porta na hora certa. Deus vai te conceder vitória, e eu sou testemunha viva disso, irmãos. Eu trabalhei numa empresa por 35 anos, e no final dos meus 35 anos eu cheguei para Deus e disse: Deus, eu já estou avançado, de certa forma, em idade, muito embora eu ainda seja jovem, mas eu já estou me avançando. Se eu não tiver tempo disponível para te servir, e eu fizer isso já com uma idade avançada, eu não vou ter vigor. Então eu preciso me aposentar, eu preciso, para que eu possa ter tempo livre para poder te servir, me dedicar ao Senhor mais e mais. O pastor está dando risada, eu tenho 57 anos, tá bom? Ainda sou jovem, graças a Deus por isso, e na minha juventude, ainda posso servir ao Senhor e tenho tempo para isso. Sabe por quê? Porque Deus viu sinceridade no coração. Não estou aqui querendo mostrar para vocês que eu sou um ser humano impecável ou bom demais para que receba de Deus alguma coisa a mais do que vocês. Pelo contrário, eu sou homem sujeito às mesmas paixões que vocês, mas Deus me tem agraciado pela sua misericórdia. Deus me tem abençoado com este privilégio de poder servi-lo, ainda com esta idade. E graças a Deus, eu espero poder fazer muito mais, meu pastor, ao lado da diretoria, ao lado do Senhor e da igreja. Amém? Me dedicar, como diz o louvor, é Ele, né? Me desgastar pela obra. E no dia em que Cristo quiser me levar, se me levar trabalhando para Jesus, melhor ainda. Glória a Deus. Amém? Então, irmãos, me abençoar muitíssimo não está se referindo a bênçãos físicas e materiais apenas. A amplitude disso é muito maior. Jabes estava pedindo: Senhor, eu quero ser abençoado espiritualmente, eu quero cada vez mais estar mais perto de Ti, eu quero contato contigo, eu quero ser Teu amigo, eu quero ser Teu sócio. É isto que eu quero. Segundo, e meus termos amplificares. Nós estamos no ano da expansão. Amplificar significa expandir. Meus termos, neste caso específico, Jabes está se referindo também a posses físicas. E aí, irmãos, a gente tem 3 situações aqui, presta atenção. Ou você é uma pessoa minguada, que vive minguando ajuda, que vive minguando, pedindo. Ou você é uma pessoa medíocre, e aqui já foi dito e ensinado o que é mediocridade. É mediano, aquela pessoa que nem é uma coisa e nem é outra. Ou você assume a posição de desejar crescimento e expansão na sua vida em todos os sentidos e aspectos. Você tem 3 situações, qual você prefere? Eu quero continuar minguado, uma pessoa que não cresce, que não desenvolve. Eu quero ser medíocre na fé. Vou para a igreja todo domingo. Todo domingo eu vou para a igreja. Ou você assume a posição de desejar realmente servir a Deus com gratidão e com alegria, e você vem à casa do Senhor com toda a alegria que você tiver, mesmo que você esteja cansado. Quantas vezes, irmãos, eu já fui para a casa do Senhor estando esgotado fisicamente, mas na casa do Senhor eu recuperei as minhas forças, porque o Senhor me deu fôlego, me deu ânimo. E quando você está bem aqui no seu coração, isto se reflete para o teu corpo físico também. Então você está cansado, são 12 dias, mas saiba de uma coisa: o que você está fazendo hoje aqui na casa do Senhor está em memória diante de Deus, e Deus não deixa ninguém sem o devido pagamento.
está em memória, você está guardando, depositando diante dele. E tudo que você vier a fazer em prol deste reino, daqui para frente, Deus vai lhe dar o devido pagamento. Na hora certa a porta se abre, na hora certa a bênção chega, na hora certa um milagre acontece, na hora certa o poder de Deus, a força do Senhor toma conta de ti. Glória a Deus. E aqui eu abro um parênteses para citar uma coisa muito importante. Nosso pastor tem tido revelações de Deus acerca de um sonho, de uma visão. Não é à toa que a nossa igreja tem uma visão bem definida. Mas esse sonho, irmãos, não é só para ele. Ele divide conosco, porque ele quer que você seja participante desse sonho. Associe-se a essa visão. Compra esta briga. Vista essa camisa. Porque a bênção que Deus mostrou para ele que vai acontecer, vai alcançar você e sua família também. Associe-se à visão que Deus deu a eles, aos nossos pastores, aos nossos líderes. Associe-se. Já estou terminando. Jabes pede, e a tua mão, a terceira coisa que Jabes pede, e a tua mão for comigo. Vou falar uma coisa aqui de uma vez só, uma única vez. A presença de Deus na tua vida é a coisa mais importante que você pode ter. A presença de Deus na tua vida é a mais importante que você pode ter. Se Deus estiver com você, não há situação que você não vença, não há sofrimento que você não suplante, não há tristeza que você não deixe de existir da sua vida, e a alegria ocupe o lugar dessa tristeza. A presença de Deus é a coisa mais importante da nossa vida, tanto que Davi chegou a dizer: não, Senhor, não retires de mim o teu espírito. O Senhor pode me castigar como for, mas não retires de mim o teu espírito, nunca, nunca, Senhor, porque se isso acontecer, acabou tudo para mim. Uma certa mãe deu o nome para o seu filho de Icabô. Sabe o que significa Icabô? A glória, a presença se foi. Por que ela deu o nome para ele de Icabô? Porque exatamente naquele momento em que ele nasceu, Israel estava perdendo a arca do concerto, que simbolizava a presença de Deus. Essa mãe deu o nome ao seu filho de Icabô. O pai dele morreu porque se comportou mal diante de Deus. E ela, vivenciando aquela situação, ela deu o nome para o seu filho de Icabô. Jabes pede a quarta coisa: e fizeres que do mal não seja aflito, ou seja, me livra do mal, Senhor. O sucesso, irmãos, traz atenção. Querem um exemplo disso? Jó prosperou. Jó entendeu que a sua prosperidade provinha de Deus, e ele começou a adorar a Deus e a oferecer holocaustos ao Senhor. O que atraiu para Jó? Tudo isso. O inimigo foi atraído e quis prejudicar a Jó. Quando você tem sucesso, quando você tem expansão, saiba de uma coisa: duas coisas acontecem. Os teus inimigos se voltarão para te derrubar. E a outra coisa que acontece, a tua responsabilidade aumenta. A tua responsabilidade aumenta. Você quer expansão? Este ano você quer que a sua vida seja expandida em todos os sentidos e aspectos?
Levante sua mão. Quem quer? Então entenda isso. Para te preservar do mal, só Deus, só a presença dEle. O inimigo anda em derredor. Quem anda ao teu redor? O Espírito de Deus. Por isso o inimigo não lhe toca. E a outra coisa que vai acontecer com você, a tua responsabilidade irá aumentar. Entenda isso de uma vez por todas. Amém? Para finalizar, finalizamos aqui. O versículo 10 termina: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Se você quer ter mudança de vida, reconhece a Deus em teus caminhos. Hoje isso se dá através de Cristo. Quem é o nosso Emanuel mesmo? O que significa Emanuel? Então, se você tem a Cristo, Deus está com você. Se você tem a Cristo no seu coração, se Ele é o teu Salvador, se você reconhece isso na tua vida, Deus está com você. Fale com Deus em oração sincera. Foi dado 3 nomes a 3 jovens, certa feita, segundo a Samuel 5:16 ao 25, relata isso. Depois você lê na sua casa. Elisama, Eliada e Elifelete. Sabe por que a mãe e os pais dessas pessoas deram esses nomes para ele? Elisama significa ele ouve. Eliada significa ele sabe. E Elifelete significa ele faz. Ele ouve, ele sabe, ele faz. Esta noite é noite de mudança e de parar de dar voltas como Israel no Egito, como Israel no deserto. A 4 dias de distância de Canaã, eles deram voltas 40 anos no deserto. Hoje é dia de colocar um basta nisso. Em nome de Jesus, esta conferência, ela vai marcar a tua vida para a glória de Deus. Hoje é dia de mudar este quadro na tua vida. Faça isso em nome de Jesus. Tome uma atitude definitiva na sua vida. Eu não quero mais viver uma vida medíocre. Não quero mais viver uma vida minguada. Eu quero viver uma vida debaixo do poder da glória de Deus. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.